Salve, galera da BTV. Eu, Renato Cariani, estou aqui preparando uma tinta. O Felipe Linares vai competir amanhã. Branco feito a neve. Tal quanto eu, né? Porque eu também sou branco pra caramba. E às vezes as pessoas perguntam, né? Renatão, que tinta que o fisiculturista usa? Eu não tô aqui pra fazer propaganda da Protan, mas cada atleta gosta de um tipo de tinta. Tem Protan, tem Gentana, tem outras marcas aí que estão novas, que estão saindo bem legal. Eu acho que a tinta vai muito do bolso do atleta também, né? Tem tintas mais caras, tintas mais baratas. Levanta a cabeça. Mas ó, uma coisa legal, a cor fica fantástica. Muda demais, né? Muda demais, o físico muda demais, a cor muda demais. Estamos esperando o Ander aqui, porque essa semana o Ander acompanhou como é que funciona um processo de finalização de uma competição. Desde do que eles chamam de depressão de carboidratos, que seria, na verdade, a ressíntese de carboidratos no tecido intracelular. Esse é o termo certo, né, Alfie? Esse aí é o termo certo mesmo. O pessoal fala depressão de carboidratos, sei lá, de repente pode até ser um termo correto, mas o termo fisiológico é ressíntese de glicogênio intracelular no tecido muscular, né? Então nós estamos aqui pintando ele. Vocês vão entender no vídeo de hoje como é que funciona a finalização para uma competição. Se tem que zerar o carbo, quantos dias o carbo zera, como é que funciona a operação de sódio. Eu não estou aqui, entendeu, para dizer como é que deve ser feito, porque cada técnico, cada treinador tem uma estratégia. Nós vamos falar fisiologicamente como o corpo se comporta. E aí vocês vão conseguir entender esse mecanismo. E de repente utilizar esse mecanismo até para ir mais sarado na praia, para ir bonitão na praia. O Ander está um pouco atrasado, porque ele vem de longe, tadinho, ele vem do interior, mas daqui a pouco vocês estão com a gente aqui. Enquanto isso eu vou pintando aqui o Felipe. E aí? Uau, o que aconteceu com a sua cabeça? Raspei, cara. Mas é algum tipo de promessa, alguma coisa? E aí, querida, Oi. como é que você tá? Tudo bem? Bom? Tudo jóia? Bem. Então tá bom, Oi, você tá gente. mais capotada do que tudo aí, hein? Ah, eu tenho muito frio, gente. E aí? E essa careca aqui, não tá com frio na careca, não? Nossa, na boa, eu passei lá no cabeleireiro e o cara falou assim, e aí? Eu tinha raspado há um tempo atrás porque é prático, né? Você não ter cabelo. Porra, velho, não tem que se consegui preocupar. imaginar. E aí, eu voltei às origens aí, raspei a cabeça novamente. E aí? Desculpa o atraso, viu? Nada. Tá tudo bem, hoje Muita seu dia correria. foi louco demais. Desculpa mesmo, mas E aí, tá tudo jóia? tudo jóia, tudo tranquilo. E aí, galera? Salve, galera aí da IBTV. Ficou da hora o cabelão assim raspado, velho. É? Show, velho. Eu acho que tá da hora. Eu sempre tive o cabelo raspado, né? Deixei crescer esse ano. Senta aqui, ó. Senta aí, André. Bom, galera, nós estamos aqui num papo informal aqui no escritório, só para explicar para vocês um pouco como é que funciona uma semana de finalização, mas do ponto de vista fisiológico, tá? Ninguém vai aqui questionar o processo de finalização de um determinado treinador ou de um determinado atleta. Porque, Ander, você tem várias estratégias de finalização. Acontece que cada treinador opta de acordo com a necessidade do seu atleta, ou cada atleta, quando o atleta se prepara sozinho, opta de acordo com como ele conhece o corpo dele. Mas existem algumas regras que são básicas. A gente chama isso de tratado fisiológico, né? Pra galera que não conhece, existe um livro que se chama Guyton,
né, você tem o Guyton, Eu tem? tenho. Eu também tenho. É o Tratado Médico de Fisiologia do Guyton. Isso. Esse livro, para quem um dia tiver condições de comprar e quiser estudar, eu acho ele o mais básico e completo para fisiologia médica. Você não acha? Eu acho com toda certeza. É a referência, né, que todo... É meio que a Bíblia da fisiologia médica. Isso, é a Bíblia da Aí fisiologia você de repente médica. fala assim, mas eu não sou médico. Não, você não precisa ser médico para ter esse livro. Qualquer um pode ter esse livro. Bom, então vamos nos basear ao Guyton, tá? Primeiro, processo de desidratação. Vamos falar primeiro do processo de carboidrato, né? De depressão de carboidrato. O que eles chamam de depressão de carboidrato, o tratado fisiológico de Guyton chama de ressíntese de glicogênio intracelular. O que é isso? É você renovar o glicogênio dentro da sua célula. Todo carboidrato que você come, pessoal, você tem dois locais onde ele se reserva. Primeiro, que ele nunca vai se reservar na forma de carboidrato. Você quebra esse carboidrato e ele se transforma em glicose. Essa glicose vai ser estocada na forma de glicogênio. Dois locais você tem basicamente para estocá-lo. Você tem o fígado, que é o glicogênio hepático, que tem como única finalidade manter equilibrado a sua taxa de glicemia sanguínea. Então, às vezes as pessoas acham, eu estou com hipoglicemia, então eu vou utilizar o glicogênio do músculo para essa hipoglicemia. Impossível. Você precisa do glicogênio hepático, porque tem que ser uma ação rápida, e você não vai conseguir essa velocidade. E você tem o glicogênio do tecido intracelular, o glicogênio muscular. Então são os dois locais. Dentro do tecido muscular você utiliza para potência dos seus músculos, ou seja, para fazer com que os seus músculos estejam fortes, ativos e potentes. E o glicogênio hepático você utiliza para manter a glicemia, a taxa sanguínea legal. Quando você está num processo de finalização, o seu objetivo é esgotar esse glicogênio dentro do tecido para que você tenha uma ressíntese, para que você retorne esse glicogênio em maior volume, em maior quantidade, porque é uma ação do seu corpo. O seu corpo tem medo de que você perca todo esse glicogênio, então quando você volta a consumir carboidrato, todo esse carboidrato que você vai consumindo, o seu corpo, por um mecanismo de defesa, vai formando glicogênio intracelular. Só que tem uma coisa, Fê, que muitos atletas não sabem. A formação do glicogênio hepático é muito rápido. Por isso que quando você consome carboidrato e você tem uma taxa de glicemia reequilibrada muito rápida quando você está numa hipoglicemia. Mas o glicogênio do tecido muscular não é rápido. Existem pessoas que precisam de até 3 dias para repor completamente o estoque de glicogênio. E aí tem gente que faz um dia de carb up. É pouco. É pouco. Dependendo do físico da pessoa, é pouco. Interessante isso que você tá falando, porque assim, não é só o fisiculturista, só o bodybuilder que usa essa questão de ressíntese Só de mais os glicogênio. esportistas, né? Isso, porque alguns chamam como ressíntese de glicogênio e outros chamam como supercompensação de carboidrato. Maratonista, ciclista, faz a mesma coisa, ele depleta o máximo de glicogênio que ele tem, que ele consegue, Antes nunca da zera. competição, né? Isso. Ele nunca zera porque o glicogênio nunca zera, como o Renatão falou, você tem o glicogênio hepático e esse glicogênio hepático acaba liberando para a corrente sanguínea que volta para a massa magra. Então assim, eles também fazem o mesmo processo, degradam o máximo que eles conseguem, 3 dias a 4 dias antes da competição, eles começam a carbar muito, como eles não têm que se preocupar com o peso, eles ficam com um estoque de glicogênio maior, consequentemente muito mais energia. O bodybuilder usa para o aumento da massa magra. Eles usam mais para a utilização de energia, como fonte de energia. Mas o princípio fisiológico é o mesmo. É o mesmo. mesmo. Agora, Renato, eu preciso zerar o meu carboidrato. Por exemplo, digamos que eu tenho uma competição no sábado. Eu preciso 3, 4, 5 dias antes zerar meu carboidrato para isso? Não. Se você levar em base o princípio fisiológico do Tratado de Guyton, você vai observar que a redução do consumo de carboidrato e principalmente uma alta intensidade de treino, porque todo mundo que está em fase de depressão treina pra caramba, já é o suficiente para esgotar ao máximo o seu glicogênio intracelular. Então você não precisa necessariamente fazer 3 dias de zero carbo. Você às vezes reduz um pouco o consumo de carboidrato e justamente o treino intenso, muito intenso esses dias,
Porque você treina numa segunda-feira metade do corpo, numa terça-feira outra metade do corpo, numa quarta-feira você treina o corpo inteiro. É muito treino. Isso já faz com que você consiga depois esgotar o máximo possível esse glicogênio para ressíntese depois do glicogênio intracelular. Não é, filho? É verdade, ó, a gente pode usar como exemplo o Renato. Quantas vezes você treina por dia, Renatão? Quando eu consigo, assim, que meu sonho de verão, 2 vezes no mínimo. Então, 2 vezes no dia. Será que ele precisaria zerar carboidrato? Com o tamanho que ele tem, com a potência que ele utiliza nos treinos, sempre treinos intensos, de manhã, de tarde, às vezes de noite. Só o fato de ele estar treinando muito mais e diminuindo a ingestão de carboidrato, ele já consegue reduzir muito essa quantidade aí de estoque de glicogênio. Então tá entendido, eu acho que vocês entenderam mais ou menos como é que funciona, né? Agora o consumo de água é uma coisa um pouco diferente, né? O atleta, ele tem 3 situações. Ele pode entrar com o músculo nutrido, hidratado, mas com baixo índice de gordura. Ele pode entrar com músculo com baixo índice de gordura e muito seco, que a gente chama de dry, né? E o cara às vezes não conseguiu atingir aquela pele, aquela qualidade de pele, aquele nível de gordura baixo. E aí o que ele faz? Ele entra só dry, ele seca muito. Eu conheço muitos atletas, principalmente das antigas, que ele não conseguia atingir um BF de 4, 5%. Ele entrava num BF de 9, 12%, o que ele fazia então? Ele desidratava ao máximo, e o pessoal fala assim, nossa, o cara tá seco. Não, ele não tá seco, ele tá dry. O que é? Ah, mas dry e seco em inglês é a mesma coisa, mas não no fisiculturismo. Dry no fisiculturismo é quando o cara tá desidratado mesmo, viu, Ander? E seco é quando o cara tá na pele. Não sei se você já viu alguns fisiculturistas quando o cara tá na pele mesmo. Eu já vi, por exemplo, o Eduardo Corrêa numa condição de pele fenomenal. Já vi o Felipe Franco também, numa condição de pele assim, tem fotos do Felipe Franco assim, que a pele dele é uma membrana. Então isso é estar na pele, que a gente fala, o cara tá na pele. Um cara desse não precisa entrar dry, ele não precisa, porque a camada de água subcutânea já está muito baixa. É interessante isso que você falou, porque assim, se você parar para analisar, o que o fisiculturista quer não é desidratar totalmente, é tirar o líquido extra. O intra ele quer manter, porque o intra faz parte do estoque de glicogênio. A glicose, o carboidrato, cada molécula de carboidrato tem 3 de líquido. Então assim, ó, pro fisiculturista o ideal é ele ter um estoque de glicogênio, então ele ter um músculo nutrido, como diz o Renato, porém ele conseguir tirar o máximo de líquido extracelular, que é o que está entre a gordura e a pele, que fica ali no tecido subcutâneo. Isso. O cara tá feio, né? Ele não fica bonito, não fica sadio, né? Ele tá dry, ele tirou muita água do corpo, porque ou ele errou na estratégia, porque às vezes o cara tá na pele, mas errou na estratégia, desidratou demais. Porque o desidratar, viu, André, isso é uma coisa muito importante. E o desidratar tá muito ligado numa situação. Você tem que entender um pouco de fisiologia para você fazer um processo de desidratação. Porque se você não entender de fisiologia, você erra. Primeiro, sódio. O sódio, ele é um cara muito importante na vida de um atleta. As pessoas colocaram o sódio como um demônio. O sódio é um elemento essencial para que o carboidrato que você consome entre para dentro do músculo. Sem sódio não acontece essa síntese. Segundo, você tem um hormônio que seu corpo libera que se chama ADH. Esse hormônio é um hormônio que bloqueia o seu processo de diurese, ou seja, você com ADH você reduz a sua capacidade de expelir líquidos. Como é que você inibe o ADH? Tomando muita água. Muita água inibe o ADH e automaticamente você aumenta a sua capacidade de expelir líquidos. Muito sódio aumenta o ADH. E você automaticamente impede o seu corpo de expelir líquidos. Então, ADH inibido, você vai conseguir liberar mais líquidos do seu corpo, você vai urinar mais. E esse tecido subcutâneo, essa água subcutânea que você tem, vai ser liberada. Agora, tem muitas pessoas que às vezes ficam 2, 3 dias sequenciais sem sódio. O seu corpo, ele é um mecanismo fantástico. Você tem 2 elementos básicos no processo de água intra e água extra: sódio e potássio. As pessoas param de consumir o sódio porque não querem a água subcutânea.
Mas se esquecem que se começarem a ingerir potássio demais, como o Slow K, por exemplo, para evitar câimbras, o seu corpo é inteligente, ele vai recompensar isso. E ele vai tirar água intracelular para extra para compensar isso. Colocar muito potássio no seu corpo vai reter do mesmo jeito. Por isso que a gente tem a bomba só de potássio no corpo, que é a que equilibra, entra numa homeostase. Você tem uma homeostase entre sódio e potássio. Não tem como você, tipo, que nem o Renato falou, colocar muito potássio e não ter uma compensação do seu organismo. Ele vai tentar sempre equilibrar. Uma coisa interessante, Renatão, que você falou, é da questão de ingerir bastante líquido, né? Sim. Porque muita gente pergunta pra mim assim lá no consultório: pô, Felipe, eu tô retido, então eu paro de tomar água? Não, imagina, você toma água. Por que você tem que tomar água? Quanto mais água você tomar, além de você ter toda a parte hormonal, que nem o Renato falou, você tem a parte de uma outra estratégia. Quando você tem um suor ou quando você urina, você elimina sódio junto. Então você eliminando o sódio, você também acaba diminuindo essa retenção que você tem. Exatamente. Bom, então basicamente para vocês entenderem como é que funciona aí uma desidratação tratada no ponto de vista fisiológico. Vamos falar do Felipe, por exemplo. O Felipe no domingo começou tomando 6 litros de água. Na segunda ele passou para 8. Na terça ele passou para 10. Na quarta ele passou para 12. Na quinta ele já reduziu para 6. Justamente porque o corpo dele está com uma taxa de ADH tão inibida que tudo que entra de líquido vai expelindo. Quando ele reduz esse consumo de água, esse ADH não para do dia para a noite. Até esse ADH voltar em termos normais, essa água subcutânea já vai embora. Então na quinta, quando ele reduziu a água para 6 litros, de 12 para 6, já houve uma perda de água subcutânea. Hoje, na sexta-feira, de repente você fala: Renato, ele não vai mais tomar água. Não, porque ele está com a pele muito boa. A pele dele, qualidade de pele. Olha isso aqui, ó, não tem gordura. Olha isso aqui, ó. Então, um músculo nutrido é um músculo saudável. Então ele vai tomar 100... Então até o meio-dia ele tomou 1,5 litro de água. E ele vai, até o dia do campeonato, tomar 100 ml de água por hora. Ele não vai reter? Não. Por quê? Hoje ele está sem sódio, amanhã ele estará sem sódio. Precisa de mais dias sem sódio? Precisa de 3, 4 dias sem sódio? Não, galera, vocês descobriram que não precisa, porque o sódio não só é um grande complexibilizador de glicose, de glicogênio dentro do seu tecido muscular, como o desequilíbrio excessivo de sódio e potássio vai fazer com que ele retenha, então ele não pode também zerar por tanto tempo o sódio. E outra coisa, o sódio ele também tem papel no processo de desidratação. Se você ficar muitos dias sem sódio, você acaba mantendo o músculo dele flat, porque vai chegar uma hora que ele vai perder a água intracelular também. O momento que entra o diurético é principalmente se a pessoa não fez esse bom trabalho que nós fizemos de supercompensação de água. Quando você aumenta a ingestão de água e depois retira, o seu corpo age na função de um diurético. Não cabe um diurético? Depende. Se a pessoa perceber que ela ainda tem um pouco de água subcutânea, um diurético um dia antes não vai ter problema. O problema é que eu vejo protocolos malucos de diurético. Eu vejo gente tomando diurético quarta, quinta, sexta e no dia. Cara, você vai entrar murcho. Você vai entrar pequeno. Porque você não tem condições de tomar por 4 dias diurético sem sal, sem perder a sua água intracelular. Não faz isso. Ô Renatão, E não sou eu que estou falando, tá? Como treinador. Apesar que eu tenho muita experiência no fisiculturismo e ando com pessoas do mais alto nível. Com pessoas que preparam atletas americanos, com treinadores, entendeu? No exterior, não é isso. Nós estamos falando de fisiologia. Fisiologicamente não vai dar certo. Então, fisiologicamente não dá certo, não tem como dar certo. O corpo é inteligente, ele tem, lógico, uma memória e ele tenta sempre entrar numa homeostase. Com tudo isso que você falou, eu acho que você concorda comigo. Claro que quando um fisiculturista está no off e consegue se manter sem arrebentar de comer besteira, sódio, também fica muito mais fácil, claro, na hora da desidratação, né? Um off-season mal feito, André, é um pré-contest mais longo. Então, por que nós chamamos você aqui para você acompanhar o Felipe e esse processo? Porque você vai ter também um processo de finalização.
Mas o seu processo de finalização não vai precisar chegar nesses extremos. Mas eu já vou adiantar para vocês, para curiosidade de vocês. O under vai fazer supercompensação de água sim, vai ativar, entendeu, uma bela de uma diurese, vai inibir o ADH dele. Por quê? Porque nós queremos apresentar um físico bonito e você pode fazer isso também. Muitas vezes você quer ir para a praia bonito, gatão com a sua namorada e você acha que você tá gordo e você não tá, às vezes você tá retido. Como é que você tira essa retenção? Essa retenção, muitas vezes, você tira reduzindo esse excesso de sódio do organismo, aumentando a sua ingestão de água, fazendo até uma redução do consumo de carboidrato por alguns dias e um belo do treino, e depois aumentando um pouco o processo do seu carboidrato, e você vai chegar lá na pele, não é verdade? Com certeza. O fisiculturismo, ele ensina muito. E é isso que vai acontecer com você, André. Você não vai, entendeu, precisar entrar dry. Você não vai fazer banheira de imersão, por exemplo, como o Toguro não fez, mesmo porque a banheira de imersão não é para qualquer caso. Você não vai fazer, entendeu, sauna, você não vai precisar de tomar diurético, mas você pode ter certeza que você vai fazer um processo de ingestão maior de líquido na semana, você vai reduzir um pouco o seu consumo de carboidrato, a gente vai fazer essa ressíntese de carboidrato no seu organismo, igual, por exemplo, como se você tivesse indo tirar umas fotos lindas na praia com a Milena. Vai ser a mesma coisa, porque, e a gente vai passar, um compromisso que nós vamos fazer com a galera. Na última semana da competição, eu quero fazer um desafio para você, André. Que tal nós fazermos os 7 últimos dias um vídeo? Um vídeo por dia. Vamos, aceito. Cada dia uma situação. Como é que vai ser seu 7º dia, seu 6º dia, seu 5º dia, seu 4º dia, seu 3º dia, seu 2º dia e seu dia? O que você vai passar? Como é que vai ser? Será que haverão grandes transformações ou não? Como é que se prepara em 7 dias um corpo pronto? Vai ser uma mágica. Ó, mas eu vou falar Mágica é lá, Cariani. Mas eu vou falar um negócio pra você. Eu aposto que na cabeça do Under passou assim, quando que será que vai ser o carb up? Certeza. Olha, Renato, sério, nos últimos 30 dias aí, eu não tava com vontade de comer nada. Mas agora muitas coisas tá realmente trazendo. E é coisa besta, né? Coisa que eu comia, que eu gostava muito na infância, tá vindo vontade. Engraçado, não é? Engraçado. Cara, o Renato me conhece há bastante tempo. Ele sabe, eu sou super regrado, né? Não gosto de comer besteira. Chega nessa época, eu quero comer tudo. Quero comer várias besteiras. E ele é um cara que não liga pra nada. Mas sabe o que é? Eu tenho uma opinião, gente. Quem faz isso é a fome. A fome é a inimiga da dieta. A gente mudou tua dieta agora e você tá passando um pouco de fome. Cara, a fome... Muita fome, muita. Difícil. E a fome, ela traz vontade de coisas bestas. Por exemplo, de repente o ano inteiro você não sabe o que é um pãozinho com manteiga. Mas a danada da fome te faz sentir vontade de comer pão com manteiga. Parece que vem a lembrança, né, na cabeça. Mesmo. Vamos lembrar, vamos voltar lá atrás. Se o Matheus puder colocar só um pedacinho da fotinha ali, ó, bem disfarçadinha ali, ó, de como estava o Under. Para vocês lembrarem, talvez vocês tenham esquecido. Como é que estava o Under? Imagina 4 meses transformar aquele corpo num corpo realmente aprovado por todas as pessoas que estão acompanhando o projeto. Cara, é puxado e lembra muito o fisiculturismo. Eu vejo atletas, às vezes, tendo que passar por situações extremamente pesadas. Por isso que muitos atletas recorrem tanto ao estimulante. Por isso que o Potenai entrou na vida de tantas pessoas. Porque, às vezes, você, para conseguir levantar da cama... Fala a verdade, André, eu acho que você tem que vir com uma força de vontade fora do comum, né? Tem que querer muito mesmo. Tem que ser algo de dentro pra fora. Porque se for superficial, você abandona. Você desiste. Se fosse ego... eu vou colocar um shape porque eu tô afim, você não larga. Se não tiver uma inspiração muito grande por dentro, um amor pelo que você faz, por isso que tem tanta gente que não consegue chegar nos resultados. Porque não basta só querer. Você tem que querer, mas tem que amar isso aqui. Se você vai na academia na marra, se você faz dieta na marra, se você não gosta daquilo, você está fazendo aquilo porque você viu um cara na revista e você quer ficar igual aquele cara, você não faz. Você não aguenta. E mesmo bodybuilder, a gente que tá no meio, quantos bodybuilders você já viu, tipo, nas últimas 2-3 semanas desistirem? Falar, putz, não vai dar, não tô aguentando, e o cara desiste um monte. O psicológico abala, né? Chega no final de preparação, acho que o psicológico, se não tiver uma pessoa ali para te ajudar, um apoio mental, a pessoa abre mão. Mas Ander, você sabia que a maioria dos atletas
quando está numa fase de pré-contest, quando está em preparação para uma competição, ele geralmente cai na reta final, ele consegue fazer todo o trabalho, faltando um mês, 15 dias, 10 dias. Eu tinha um amigo meu, um fisioterapeuta, ele deve estar assistindo a gente, o Rafa Barros aqui. Ele me ligou desesperado, faltando 5 dias para a competição. 5 dias para a competição, ele entrou numa crise de comer. Ele ficou 3 horas sem parar comendo. O peso dele, que ele é do fisiculturismo clássico, que tem que bater peso e altura, subiu 10 quilos acima do que ele estava. Pô, Renato, ele comeu 10 quilos de comida? Não. Comida, sódio, água, tudo junto, saiu retendo tudo. Ele parecia um balão. Quando ele me mandou a foto, gente, parecia um balão. 5 dias, faltando 5 dias para a competição. Foi uma loucura, foi um terror que ele passou na vida dele. Eu acho que ele passou os piores momentos da vida dele. Mas ele conseguiu bater o peso no dia da competição. Mas ele pagou um preço para isso. O físico dele não entrou do jeito que deveria entrar. Ninguém consegue. Entendeu? Eduardo Corrêa não faz 6 meses de pré-contest porque ele gosta de sofrer. Porque ele não quer errar. Ele chega lá no último dia na melhor qualidade possível. Olha como o Rafa Brandão entrou. Fenomenal, né? Vamos bater palma. Que físico maravilhoso que ele apresentou. Um garoto de 24 anos batendo de frente com o Cedric, com o Brandon Curry, e tava um oriental também lá, um oriental do cara do Oriente Médio, muito bom também, esqueci o nome dele agora. Uma coisa legal que o Brandão falou esses dias, e até eu agradeci ele, mandei uma mensagem, falei assim, olha, hoje você me deu uma dose de motivação extra. Foi que ele faz as coisas com amor, pelo que cada treino, cada execução, cada refeição é um amor envolvido pelo seu objetivo final. E isso realmente, quando você tem um amor envolvido, você faz, não é pelo ego, é pelo prazer de fazer. O Brandão, ele tem amor no que ele está fazendo. É aquilo que eu disse. Se você faz só pelo resultado, você não faz. Você tem que amar aquilo ali. O fisiculturismo, o corpo... E quando eu falo fisiculturismo, não é o palco. O que você está vivendo hoje é o fisiculturismo, Ander. Fisiculturismo é você trabalhar o seu físico de forma séria. Todos os dias, com um compromisso de dieta e treino. Em cima, não só de um resultado, mas de uma regularidade. O palco é só mostrar, né? O palco é o resultado. Você é um atleta de competição ou não. O seu caso, você não é um atleta de competição, mas você vai ter o teu momento de palco. O teu momento de palco vai ser o dia da entrega do físico. Atletas como o Eduardo Corrêa, como o Rafa Brandão, que eles fizeram no palco, foram trabalhos muito longos. 4, 5, 6 meses de pré-contest, sem errar. Se você perguntar pro Brandão quantas quebras ele teve em 6 meses de pré-contest, lembra que eu perguntei pra ele? 3, calculadas. Se não fosse calculado, ele teria 3 quebras. Detalhe que ele já tinha um baita shape, hein? Não, sempre teve bem. 180 dias, 3 quebras calculadas. Então é isso, 6 meses da tua vida. Para algumas pessoas seriam, não, eu vou ficar 6 meses sem tomar minha cervejinha, sem comer meu doce. Eu não, 6 meses sem viver. Para o atleta, 6 meses em dieta é prazeroso, ele está feliz. Cada pequena transformação do corpo dele motiva ele e alimenta a alma dele. Nós vivemos, André, de alimentar nossas almas, de prazer, de alegria, de felicidade. Abraçar meu filho alimenta minha alma, muito mais do que um pedaço de um doce. Mas uma moça que adora, por exemplo, um belo de um chocolate, alimenta a alma dela quando ela come aquele pedaço de chocolate. São escolhas. Nós vivemos de escolha. A única coisa que não dá para fazer, André, é você escolher algo que te faça infeliz. Hoje eu estou orgulhoso de você porque eu sinto que você está feliz. Não é fácil. Não vai ser fácil. Sentir fome é um inferno. A pior coisa pra mim na preparação é sentir fome. Eu mudo, eu viro outra pessoa. Você não me reconhece. Eu não fico irritado, eu fico deprimido. Mas eu preciso passar por aquele momento. Eu vejo que você está passando por essa fase, mas eu estou vendo você feliz com o que você está conquistando. E isso não tem preço. O atleta não posta nada, o atleta não divulga até o nosso. Cara, às vezes a cabeça. Lugar, né? Não é difícil. Olha, eu vou falar pra você, eu tô nesse finalzinho aqui, ó. Eu desmarquei todos os meus pacientes, remarquei pra depois do dia 16. Porque, tipo, você não consegue, tipo.
Até o teu raciocínio é difícil. Você levanta, não consegue pensar, é difícil. Dá, o negócio fica só num foco. O físico, não tem jeito. Você acorda de manhã pensando, eu tenho que fazer peito, tenho que fazer tanto de aeróbio, não é assim? O nosso projeto encerra dia 27 de dezembro, os 120 dias. E eu não vou poder me desligar totalmente para virar um atleta 100% nesse período. Eu tenho que continuar trabalhando. Como o Felipe falou, ele até conseguiu desmarcar os clientes e tal. Você já passou por uma situação assim? Como que você lidou com isso? Todas as vezes. Quantas vezes... estresse, parece que aumenta ainda mais pelo fato de você estar zero carbo, as coisas aumenta o grau de dificuldade. Ander, a minha grande luta sempre foi essa. Você vai viver a minha vida. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho, porque tem atleta que não tem dinheiro para comprar o frango. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu não tenho problema com a academia, porque eu tenho academia aqui dentro da minha casa, se for o caso. Eu não tenho problema com o apoio da minha esposa, porque a minha esposa me apoia. Mas eu tenho um grande problema: tempo. Eu trabalho em média de 12 a 16 horas por dia, todos os dias. E não vai mudar porque eu vou entrar em campeonato. Eu vou chegar para a diretoria da fábrica e falar assim, olha, estou em campeonato, resolvam você os problemas. A fábrica, ela opera 24 horas por dia. Então ela não para. Se ela não para, o meu trabalho não para. A necessidade da minha presença lá não para. E não é só isso. Além de tudo, eu tenho um filho pequeno. E ele não tem culpa das minhas escolhas. É muito difícil, Ander. Eu acho que você vai passar por um momento muito difícil. Porque isso te leva a um estresse tão grande, cara. Tão grande. Eu às vezes me estressava de tal forma que a Tati evitava até falar comigo para não me deixar nervoso. Porque você se frustra. Aquela vontade tremenda de poder querer fazer e não ter tempo. Acordar às vezes 5 horas da manhã para fazer o cardio e chegar em casa 9 horas da noite do trabalho, 9h30, e falar assim, eu não vou aguentar agora 2 treinos mais um cardio. E depois ter que acordar no outro dia 5 horas da manhã. Eu vou falar para você sabe disso desde o começo. Eu aceitei esse desafio porque eu sabia que você tinha o caminho que eu tô passando hoje, que eu tô vendo que... Hoje eu me espelho muito em você. E eu sei que é possível que você vivenciou isso. Mas quando aceitei esse desafio, eu via você como alguém que conseguiu fazer o que eu gostaria de fazer e que sozinho eu não consegui. Então, todas as dificuldades que você disse que você passou, me identifico demais. Eu também trabalho demais, eu também tenho um filho, também tenho uma esposa que me apoia muito, você sabe disso, né? Conhece a Milene. Milene tá me ajudando demais nesse projeto. E o estresse também com as situações, e é óbvio, eu não posso me descontrolar por causa do estresse, eu tenho que ter um controle emocional para lidar com isso. Então está sendo um grande aprendizado ter essa oportunidade com você a cada dia e ver que é possível conciliar isso tudo mesmo tendo outros trabalhos. Até porque eu sei que não são todos os atletas que vivem, por exemplo, só de bodybuilding. Tem muitos atletas que têm que trabalhar de dia, rala de dia, às vezes tem que trabalhar em 2 lugares para conseguir competir e mesmo assim faz toda essa conciliação. Eu tava nessa mesa aqui, ó, pega aquela caneta ali, Rui. Eu cheguei em casa, essa caneta cinza aí, essa. Eu cheguei em casa, 9h15 do trabalho um dia, eu me lembro como se fosse hoje, faltando 15 dias para a competição. Eu tinha acordado 5 horas da manhã, tinha feito meu cardio. Aí quando foi 6h15 mais ou menos, eu já estava me arrumando, 7 horas para sair para trabalhar. Aquele dia eu cheguei em casa 9h15. Quando eu cheguei aqui 9h15, aí meu filho estava pulando, brincando com toda a energia que era do mundo. Aí eu subi para me trocar para ir treinar. Eu tinha que treinar. Quando eu recebi um WhatsApp da empresa pedindo para eu que mandasse um relatório urgente naquele horário, porque no outro dia de manhã eles tinham que estar com esse relatório pronto, o cara estava terminando. Aí eu sentei nesse computador aqui, ó. Aí eu parei para abrir, quando eu abri o relatório ainda não estava completo. Eu tinha que terminar o relatório. Eu lembro como se fosse hoje. Eu parei, eu li e falei assim, o que eu tô fazendo? O fisiculturismo não é para mim. Os atletas, na sua grande maioria, acordam com um único compromisso: treinar, fazer a sua dieta 100%, descansar nos períodos corretos, voltar para a academia, treinar e descansar e esperar para o outro dia. E já é difícil.
Já é difícil você você conviver com a fome, já é difícil você conviver com o estresse, com o cansaço, com a dor física, com a mente de ter que ficar lutando contra todas as dores, inflamações e que você sente, e eu tentar conciliar isso de trabalho. Meu, isso não é pra mim. Você não aceita que dói mesmo. Aí sabe o que eu lembrei? Eu lembrei que eu fiz isso em 2004, quando eu saí do esporte. A mesma coisa, eu pensei do mesmo jeito. Eu posso até não poder ser um fisiculturista, mas eu quero ser, eu vou conseguir ser. Eu terminei o relatório, pergunta pra Tati, 10h15 eu desci pra treinar. Quantas vezes esse cara aqui treinou comigo 11 horas da noite pra me ajudar? 11 horas da noite, uma vez pra me ajudar. Eu cheguei, ele falou assim, aí meu Deus, tá? Eu falei assim, acabei de chegar de gravação. Aí ele falou assim, você treinou? Não. Aí ele falou assim, então tô indo aí na sua casa treinar. 11 horas da noite. Treinamos até meia-noite e meia. No outro dia acordei às 6 da manhã. Também. É difícil, Ander, quando eu pego um ou outro cara que me manda mensagem me chamando de playboy, me dizendo que a minha vida é fácil, que é fácil a minha vida. Leva a minha vida pra casa, mas seja um atleta. Que eu quero ver você conseguir levar a minha rotina de atleta. Tem muito atleta também que reclama da vida e que fala que passa necessidade, essas coisas, mas tem muito atleta que compete e trabalha. Não é porque você trabalha, não é porque você é atleta que você não tem que trabalhar. Você pode arrumar um emprego. O que te impede de arrumar um emprego? E infelizmente nós vivemos num país que se você quiser viver do esporte, Ander... Tem que ser um campeão, né? Véio. Tem que ser e olha lá, eu conheço muito campeão brasileiro, muito campeão do Arnold Classic que não tem patrocínio. Não é assim. Mas é engraçado, né? Tudo isso que o Renato falou mostra o quanto ele consegue motivar a gente, né? Tipo, eu. Você pensa assim, ó, você fala, caraca, o Renato não tem a palavra não. Tipo, o Renato é assim, ó, eu tô cansado, treinei, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, mas eu tenho que fazer, eu vou fazer. Aí, tipo, aquilo te motiva, né? Você fala, meu, se ele consegue, eu também consigo, vamos pra cima. Você tá com o mesmo problema, André. Deixar a covardia de lado, o medo de lado e encarar. Porque uma coisa a gente tem a tendência, André, pessoas como eu e você, que tá sufocada, ter dó de nós mesmos. Entendeu? Pô, eu não aguento, eu tô cansado, não é possível. Não, cara. A gente não vai poder ter dó de nós mesmos. Infelizmente é assim. Sabe quem vai ser o seu principal carrasco? Você. Se você não for o seu principal carrasco, você não vai chegar lá. E você viu quantos dias nós temos, né? Hoje é dia 1º de dezembro. 27 dias, desculpa, 27 dias passa assim. E nós temos trabalho para fazer ainda. Não, Isso é a cara de um cara que tá em pânico. eu já aceitei a situação, assim, tô bem ciente, eu quero, não vou desistir e tal, mas realmente, tipo, é uma situação que eu acho interessante compartilhar, porque o Renato sempre acaba me confortando como uma solução, que nem você falou, uma luz no fim do túnel, olha, realmente é possível estar ali. E é possível, porque esse ano eu fui campeão paulista e brasileiro, nessa condição. E para ser campeão brasileiro, para ser campeão paulista, não é fácil. Eu tive que dar 100%. Você estava falando ali que você virou a madrugada e depois teve que fazer o relatório e tal, chegou até a me arrepiar. Essa noite que se passou, tava com 117 e-mails para responder. Nossa. E eu tinha que zerar, era o último dia, né? Ontem fechou o mês. Zerei esses e-mails, 4h17 da manhã eu terminei. Acordei hoje às 7 da manhã para fazer o cardio, meia hora de escadaria. E tô virado. Cara, você já é um campeão, velho. Não, já mostrou, a inspiração é o Renato, cara. Já mostrou que tá. É possível. É com sono, é cansado, mas é olhando pra frente e falando, não, vai, olha ali, vai chegar. O objetivo é aquele lá, sem falhar, firme. Olha que faltou um pouco de motivação, eu acendo a luz do celular, o Renato tá lá. Liga! Mas Renato, eu falo pra você, eu tô ansioso pra nossa foto final e vou mudar essa foto. E ela vai ser a nossa capa de tela, a minha também. Galera, eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre como é que funciona esse processo de água intra, água extra. Se nós falássemos muito, ia ficar mais extenso do que já ficou, né, Matheus? E falamos um pouco também sobre a questão do glicogênio, o que é um glicogênio hepático, o que é um glicogênio muscular e como nós podemos manobrar isso com base no princípio fisiológico. Por favor, você treinador ou você atleta que usa uma estratégia diferente da nossa,
Por favor, não estou criticando. Estava dizendo somente sobre a base fisiológica. Muitas vezes, alguns recursos ergogênicos ou até mesmo a forma física que você está faz com que a sua estratégia funcione muito bem para você. Mas nós precisamos passar a base científica. Meu papel é esse, o papel do Felipe é esse, passar a base científica. E o Ander, entendeu, como está conosco nessa parceria, como ele é meu aluno, eu sou o treinador dele, eu prefiro trabalhar com base fisiológica, tá bom? Galera, tamo junto sempre. Valeu, até a próxima. Galera, nós vamos acompanhar a finalização do Felipe. Vamos terminar, vamos amanhã no campeonato com o Felipe. Show. E vamos mostrar pra vocês o resultado final, os últimos detalhes. Vai ser bem legal. Que pressão, hein? Que pressão, hein, galera? Tá bom. Final, se isso aqui não é final, é o quê? Não tá pronto não, amanhã fica pronto. Tá quase.